Vamos dar sequência ainda falando sobre a política. O Senado deve avaliar a abertura da CPI do MEC na próxima semana. A informação agora com a Marília Sena. O presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, disse nesta quarta-feira que pretende levar ao plenário do Senado o requerimento para a instalação da CPI do MEC na próxima semana, após discutir com os líderes. Pacheco disse que vai avaliar o pedido de CPI junto com a Advocacia Geral do Senado. Pode haver a leitura e não haver a instalação no primeiro momento, ou pode haver a leitura e a instalação. Essas hipóteses nós temos que discutir com os líderes partidários e sentir cada um deles compreendendo o momento que nós estamos vivendo, agosto e setembro, o momento pré-eleitoral, se isso é de se fazer no Senado nesse momento ou não. Não há nenhuma intenção de proteger ou perseguir governo ou oposição, não é esse o papel da presidência do Senado, que tem que guardar muito esse critério isonômico do tratamento com as forças políticas. Pacheco disse que não pretende perseguir o governo ou a oposição com a provável instalação de uma CPI. Não quero antecipar nenhum juízo de mérito em relação a essas questões do MEC, seja o objeto da CPI que busca investigar o FIES e as obras inacabadas do MEC, seja o objeto dessa segunda CPI, que é relativamente à gestão atual do Ministério da Educação. O fato é que, havendo fato determinado, assinaturas, há uma tendência, obviamente, que exista a Comissão Parlamentar de Inquérito. E nós vamos tomar a melhor decisão, tenho absoluta convicção, à luz do regimento interno do Senado Federal, à luz da Constituição, da razoabilidade, do bom senso. Não há nenhuma intenção de proteger ou perseguir governo ou oposição. Não é esse o papel da presidência do Senado. A CPI do MEC está na fila com outros 4 pedidos de investigação. Uma sobre obras paradas, outras sobre destinação de recursos do FIES. A terceira sobre a atuação de ONGs no Brasil e uma quarta sobre o crime organizado. A base do presidente Jair Bolsonaro no Senado apresentou 2 requerimentos para que o presidente Rodrigo Pacheco instaure as outras CPIs em uma tentativa de atrasar a investigação sobre os casos de corrupção no Ministério da Educação que podem atingir a tentativa de reeleição do presidente Jair Bolsonaro ao Palácio do Planalto. O pedido de CPI do MEC foi protocolado pelo senador Randolfo Rodrigues nesta terça-feira com 31 assinaturas, 5 a mais do que o necessário. O senador Randolfo Rodrigues disse que o pedido de instalação de outras CPIs antes da CPI do MEC é um tipo de cortina de fumaça produzida pelo governo federal. Se tivesse ocorrendo uma investigação livre da Polícia Federal, do Ministério Público, sem nenhum tipo de interferência, nem necessitaria ter comissão parlamentar de inquérito. O fato que mais impõe a necessidade de uma CPI é a razão de que a investigação que está em curso sofre uma grave retaliação, uma grave interferência. O autor do requerimento também ressaltou que cabe apenas ao presidente Rodrigo Pacheco se as outras CPIs devem ser instaladas ou não. Para ele, o presidente do Senado não sinaliza a necessidade de recorrer ao Supremo Tribunal Federal para a instalação do colegiado. O líder do governo no Senado, o senador Carlos Portinho, disse, no entanto, que pode recorrer ao Senado caso a CPI do MEC avance antes de outras investigações paradas na casa. Agora, Cristina, essa alegação aí de Randolfo Rodrigues, lembrando que, em geral, segundo semestre, no ano eleitoral, principalmente presidencial, e eleições nos estados também, deputados, normalmente a gente tem o esvaziamento do Congresso. Claro que haverá uma troca de uma cadeira no Senado. Randolfo Rodrigues, por exemplo, não vai disputar a eleição, ele vai estar lá em agosto, evidentemente. Mas essa alegação dele se sustenta, Cristina? O ministro não foi preso? Então, o ministro foi preso e foi solto, Foi preso numa circunstância muito suspeita ali. O que foi trazido para a imprensa é que ele foi preso por causa de um possível recebimento de 50 ou 60 mil reais que foi identificado na sua conta, que seria eventualmente algo ilegal e que de imediato a defesa comprovou que era dinheiro advindo da venda de um carro da filha do ministro. Esse dinheiro, inclusive, entrou na conta da esposa do ministro. Então, veja em que pé estamos, o nível de justiça que nós temos nesse exato momento no Brasil. Suspeita-se de um dinheiro que entrou na conta da esposa do ministro pela venda do
do carro da filha do ministro e aí prende-se o ministro. E aí o senador da República, esse que esperneia aí e tenta tirar proveito político de toda e qualquer denúncia, ainda que vazia, vem a público dizer que a Polícia Federal não está investigando e, portanto, ele é o salvador da pátria, precisa investigar. Randolph, dá um tempo para nossa cabeça que nós não somos bobos, nós, brasileiros, eleitores, estamos acompanhando política e sabemos exatamente qual é o seu interesse ao forçar a instalação de mais esta CPI para fazer circo, para fazer palanque político, não para circo. Você bem lembrou, Marcelo, o Randolph está no meio do mandato, não precisa se eleger e esse é também um dos perigos. Vai continuar em Brasília fazendo circo, fazendo esperneio na frente das câmeras de televisão e dos microfones, enquanto os outros estão em seus estados de origem tentando convencer eleitor para reelegê-los. Eu queria falar um pouquinho sobre essas CPIs que estão na frente. A CPI da Covid já passou na frente de outras CPIs que estavam devidamente documentadas, assinadas também. Olha, a CPI das ONGs da Amazônia, por exemplo, que está parada desde 2019, desde o primeiro ano de governo Bolsonaro, já foi proposta essa investigação por denúncias graves relativas à atuação de ONGs na Amazônia em governos anteriores. 31 senadores assinaram, olha que coincidência, né? Um número maior do que o necessário. Foi, inclusive, lido no plenário o requerimento, que é o primeiro passo para a CPI ser instalada, e morreu na casca, como dizem, porque o então presidente, na época, deixou lá engavetada e não houve esse interesse todo, né, dos senadores que estavam ali tentando colocar para engavetar mesmo a CPI, não houve interesse em investigar. Só uma informação que o nosso colega Alexandre Garcia trouxe há poucos dias, consta no pedido de CPI das ONGs da Amazônia que há informação da existência de 100 mil ONGs atuando na Amazônia. O Alexandre até faz um exercício de imaginação, e se cada ONG tivesse 10 profissionais contratados para atuar na Amazônia, seria 1 milhão de pessoas trabalhando na Amazônia. Se a Amazônia tem 25 milhões de habitantes e 1 milhão de pessoas atuando ali para não acontecerem queimadas, nem garimpo ilegal, nem nada, é um cuidando de 25. Impossível haver problemas na Amazônia se houvesse esse universo de pessoas trabalhando em prol da Amazônia. É óbvio que há coisa para investigar, a gente precisa saber quem são essas pessoas que estão dentro da Amazônia, supostamente cuidando da Amazônia, mas sabe-se lá se não há envolvimento também com narcotráfico, crime organizado, garimpo ilegal e tudo mais. Então, é uma CPI muito importante. Lembrando que, nesse caso, não há investigação paralela. No caso do MEC, há sim Polícia Federal, Controladoria Geral da União já investigando. Então, por mais que Randolph esperneie ali e diga que precisa, tem investigação pelos órgãos competentes sendo feitas em relação a CPI das ONGs da Amazônia, não. E aí tem as outras CPIs, né? A CPI que pede para investigar o próprio narcotráfico, tem CPI aqui das obras paradas do PT, que também já está sendo solicitada há muito tempo e não se analisa. Então, nem vem a Randolph, nem Rodrigo Pacheco dizer que estão atuando aí conforme a necessidade do Brasil e a urgência do momento, porque nós sabemos exatamente o que eles querem, forçando, provocando essa pressão aí para a instalação de CPI do MEC agora. Cristina Grêmio comentou as notícias conosco nesta quinta-feira. Valeu, Cristina. Obrigado. Você retorna ao longo da nossa programação. Valeu.